Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos começar então o terceiro vídeo, né, dessa nossa série sobre a história da ecologia, né, e falando um pouco do contexto epistemológico que a ecologia se desenvolveu. Né, esse é o terceiro vídeo, espero que tenham visto e tenham gostado dos dois primeiros. E nesse vídeo a gente vai começar a falar sobre então, né, o momento seguinte aí da história da ecologia, que eu estou tratando aí como o amadurecimento da ecologia. Né? De fato, a ecologia começa a participar ativamente aí em debates, em discussões da sociedade e começa a ganhar também enfim, ganhar as ruas, né, com o discurso da ecologia. Tá? Provavelmente esse vídeo vai ser um pouco mais longo que os outros, tem muita coisa para falar, mas encostem aí e tentem aproveitar, ok? Então, vamos fazer aquela revisão lá do que a gente viu no segundo vídeo, né? A gente falou que a ecologia, né, dos diferentes áreas que estavam aparecendo ali na ecologia, as diferentes linhas de pensamento, as escolas, né, da ecologia vegetal, da ecologia animal, da ecologia o início da ideia de ecossistemas, né, a ecologia teórica ou mais matemática, a ecologia de populações lá com Lotka, Voltaire e Gauss. Todas essas linhas convergiam num tema central, que era a interações entre as espécies e a interação das espécies com o ambiente. Então, essa foi a questão central da ecologia nesse período. A gente falou também dos programas de pesquisa de Emile Lakatos, a gente vai voltar a falar disso hoje. Enfim, com uma possibilidade de a gente organizar, né, tentar entender a dinâmica sociológica e da ciência ecológica, né? Falou da ideia de ecossistema do Tansley, ele propôs o conceito inicial, vamos dar continuidade nisso hoje, e então esses programas, né, de pesquisa que apareciam mais claramente aí nesse momento da ecologia. Então, a ecologia vegetal, a ecologia animal e essa ecologia teórica, né, ou ecologia de populações aí, que o Lotka chamou de biologia física. Certo? Então vamos lá. Eu falei que a gente vai falar sobre o amadurecimento da ecologia. Então, em que sentido, né, é amadurecimento? Então, como qualquer ciência, a ecologia ela precisou, né, aumentar o rigor com que as conclusões que ela tirava, né, a partir das observações, das análises, etc., né, dos ecossistemas, das comunidades ecológicas, que essa interpretação, essa inferência, né, desses processos pudesse ser de uma maneira mais robusta, mais firme, mais amparada em dados, mais ancorada em análises de dados. Tá? Então, esse aperfeiçoamento, essa introdução da análise de dados mais rigorosa na ecologia, então a gente pode pensar como um momento, né, de amadurecimento da ecologia e que vai, né, aproximar a ecologia aí, né, vai alinhar mais ou menos a ecologia aí com as outras ciências que estavam se desenvolvendo naquela época, e algumas já estavam desenvolvidas, né? E nesse momento a ecologia começa de fato a entrar como uma disciplina, né, nos currículos acadêmicos e se desenvolver mais a partir dali. Tá? Então o amadurecimento é nesse sentido mais de análise de dados e como isso fortaleceu, e a gente sabe que isso é muito forte hoje em dia. Então, qual que era a tradição analítica da ecologia lá no início, né? Lá naquele primeiro grupo, foi o grupo talvez mais importante aí na história da ecologia, que a gente falou da Escola de Chicago. Né? O que aquele grupo fez, se vocês lembrarem, eles vieram da fisiologia vegetal, né, da botânica, e começaram a desenvolver a ecologia a partir daí, né, da fisiologia vegetal. Então, o que eles fizeram foi tentar transpor os métodos da fisiologia, os métodos experimentais da fisiologia para a ecologia, para o campo. Então, nesse processo, então, eles enfrentaram uma série de dificuldades, né? Se vocês lembrarem lá do livro do Clemens, né, o primeiro livro lá de métodos, né, em ecologia do Frederick Clemens, ele faz justamente isso, né? Ele tenta aplicar ao campo diversas técnicas importadas, né, trazidas aí
da ecofisiologia, da fisiologia vegetal. Então a ideia lá da, dos quadrantes, né, e dividir a área em pequenas réplicas, né, e poder tirar observações de cada uma dessas réplicas e poder tirar conclusões mais gerais sobre aquele sistema, é uma prática que vem da fisiologia vegetal, onde você dividir suas réplicas e fazer seus tratamentos e analisar em cima disso aí. Tá? Um passo importante nesse momento foi dado pelo Forbes, que é um cara que a gente já falou hoje. Ele começou a ideia de limnologia, né? Ele começou a trabalhar com sistemas aquáticos, e o Forbes ele se deparava, né, com uma situação mais complicada do que os botânicos e os zoólogos, né, de terra firme, que era o fato de que eles não conseguiam observar diretamente as comunidades. Tá? Então ele precisava de uma maneira de observar essas comunidades a partir dos dados, de uma maneira diferente. Tá? E a maneira foi essa, né? Ou seja, coletar esses dados e tentar interpretar, tentar enxergar para enxergar essas comunidades a partir desses dados. Então, a lente, né, que poderia enxergar essas comunidades aquáticas seriam os dados. E aí ele começa a desenvolver, né, métodos para fazer essa descrição dessas comunidades. Tá? Então, quem trabalha com limnologia hoje conhece bem a ideia das associações, né, das espécies, das métricas de co-ocorrência. Tá? Então, foi isso que o Forbes fez. Ele, a partir dos dados de quais as espécies que estavam nas comunidades, ele começou a descrever medidas de associação, de co-ocorrência das espécies. Lembrem que a pergunta central naquela época era de tentar entender, criar uma noção geral sobre a formação de comunidades, né? Por que são aquelas espécies que estão coexistindo, que estão convivendo juntas ali. Então, essa é uma pergunta central na ecologia inicial, né? E o Forbes desenvolveu essas técnicas de medidas de associação, e isso deu uma acelerada, né? Deu um início aí para essa tradição analítica aí da ecologia. Tá? Por que eles estavam procurando essas técnicas e esse aperfeiçoamento desses métodos analíticos? Basicamente para poder resolver os problemas dele. Então não tinha nenhuma motivação filosófica para eles definirem, né, aqueles métodos que estavam usando. Eles basicamente estavam sendo pragmáticos. Né? Como é que eu resolvo? Como é que eu mexo isso aqui no campo? Como é que eu organizo esses dados no campo? Já que o campo é tão complexo, tão cheio de variáveis. Tá? E, obviamente, né, essa transposição dos métodos da fisiologia para o campo não veio sem críticas. Então, houve muitas críticas sobre essa tentativa, né, principalmente pelo fato de que no campo tinha muitas variáveis e muitos fatores confundindo, né, as medidas que estavam sendo tomadas. E então, desde o início que tem esse debate aí sobre, né, a melhor maneira de obter dados e controlar melhor essas variáveis, né, extrínsecas aí dos ambientes. Nesse momento aí, o Shelford, que estava tentando aplicar, né, esse método de ecologia experimental no campo para animais, ele sente muita dificuldade. Porque, de fato, trabalhar com animais é mais complicado, né? Principalmente com essa ideia de estabelecer quadrantes ou transectos, porque os animais, eles fogem, eles não esperam, né, observador, né? Muitos dos animais, claro. Então, ele sentiu essa dificuldade. Então, em certo momento, ele começa a voltar a fazer trabalhos mais descritivos. Tá? Esse é um movimento que vários historiadores da ecologia percebem, que o Shelford ele tenta aplicar esses métodos experimentais, mas, a certo ponto, ele volta a estudos mais descritivos, porque encontra essa dificuldade aí. Mas, no final das contas, né, isso já era um caminho sem volta, né? A ecologia já estava progredindo nessa direção, e isso vai acontecer dali para frente. Tá? Isso vai acontecer principalmente pelo trabalho desse matemático, esse estatístico, né, chamado Ronald Fisher.
esse cara era um matemático e publicou lá no 1925 esse livro chamado Statistical Methods of Research Workers, né? Método estatístico para pesquisadores, que esse trabalho é considerado, né, por muitos, dentro da biologia, como equivalente ao princípio de Isaac Newton. Esse trabalho é considerado revolucionário dentro da biologia. Né? Ele transforma a biologia numa as ciências biológicas, na verdade, as ciências naturais, né? Desde as áreas da saúde, agronômica, biologia, ecologia, transforma essas áreas numa disciplina, numa ciência quantitativa, certo? Então, só para vocês terem ideia, né, esse trabalho, o Statistical Methods do Fisher, ele propõe a ideia da análise de variância, que a gente conhece muito bem, né, a ideia do p-value, né, do p-valor, que a gente usa bastante em teste de hipótese ainda hoje. Tá? Então, esse livro realmente, né, foi muito, muito importante dentro da ecologia. E, pouco a pouco, ele começa a contaminar, né, a penetrar aí na literatura de ecologia, né, os pesquisadores que estavam estudando, né, ecologia já nas universidades já começam a ter contato com essas ideias, né, de análise de dados. Tá? 10 anos depois, o Fisher publica um outro trabalho, Design of Experiments, que é um trabalho que propõe a ideia de, na noção, né, a ideia de hipótese nula, que a gente usa hoje. A gente hoje não dissocia tanto, né, a ideia da hipótese nula com o p-value, mas essas ideias foram propostas em momentos diferentes. E, novamente, a partir de 35, final dos anos 30, início dos anos 40, essa ideia da hipótese nula começa a impregnar a ecologia, e isso pouco a pouco vai transformando, né, a ecologia naquilo que a gente conhece mais hoje em termos de análise. Então, só para a gente ver alguns exemplos de como isso entrou, né, como isso impregnou a ecologia, né, esse é um artigo do Walter Clyde Ali, que muitos vão lembrar do efeito Ali, né, que relaciona a densidade populacional com fitness individual, né, nas populações, e tem um efeito especial em populações pequenas, etc. Então, o Ali, que publicou vários trabalhos naquela época, nos 30, 40, alguns livros importantes, ele tem uma perspectiva histórica também, muita coisa da história da ecologia a gente consegue resgatar aí pelos trabalhos do Ali. Ele comenta isso nesse trabalho sobre estudos em comunidades, né, que deve haver um tratamento, né, dos métodos estatísticos, né, ou seja, ele já chama atenção para isso. Isso é importante, a gente precisa, né, avançar nessa direção. Mas, ao mesmo tempo, ele, se vocês verem aí embaixo, ele faz uma pequena reclamação, né, para os estatísticos da época, que o pessoal não estava muito interessado em ecologia. Tá? Então, ele fala assim, que nossos colegas, né, estatísticos devem estar mais dispostos a se divorciarem, né, pelo menos temporariamente, da união deles, né, tão forte, tão precipitada aí, com a genética, e se liberarem aí para prestar mais atenção, né, na gente, né, no nosso trabalho na ecologia. Então, o que ele está falando é que naquele momento, né, o pessoal que estava trabalhando com estatística, que estava dominando esses métodos, estava mais voltado para a genética. E, de fato, esse é o momento em que aquela teoria sintética da evolução está sendo desenvolvida, está aparecendo, inclusive com Fischer, aqueles desenvolvidos lá na genética quantitativa, que foi a ciência criada, né, pelo Ronald Fisher. Então, ele está meio que reclamando, né, desse pessoal que está focado na genética e não está dando muita bola para a ecologia. Né? Então, os ecólogos vão ter que aprender por conta própria, né, essas análises de dados, e, de fato, isso é uma tradição que se mantém até hoje. Né? A gente tem, de fato, pouco interesse, né, dos estatísticos, dos matemáticos na ecologia. Quando tem, né, sempre tem algum ganho bastante positivo na ecologia, mas, de fato, são os ecólogos que vão buscando, né, esses métodos por conta própria. Certo? Mas esse trecho aí, esses dois trechos aí do Ali retratam bem esse momento da ecologia. Tá? E aparecem, enfim, então outros trabalhos, né? Isso vai ficando cada vez mais comum nos trabalhos. Isso é só mais um exemplo também do Clapham, né, botânico, né, que utiliza
análise de variância para comparar formas diferentes de padrões, tá? E eu coloquei esse exemplo aí para chamar atenção para as 3 primeiras referências, né, desse artigo do Clapton, que são 1. Clemens, 2. o Tansley e o 3. o Fischer. Tá? Então isso é um retrato também muito interessante aí desse início da ecologia nesse momento, né? Ou seja, as ideias de ecologia que estavam vindo principalmente do pessoal da fisiologia de plantas, do início da ecologia ali, e análise de dados, né, do Fischer. Então ele realmente começa, o trabalho do Fischer começa a penetrar. Uma coisa que eu não comentei sobre o Fischer é que eu falei que ele inventou a genética quantitativa, e a motivação para ele inventar essa genética quantitativa, né, ele se aproximar dessas ideias, é que ele defendia, né, a ideia de eugenia, né, de superioridade entre raças, né, mas felizmente ele é lembrado aqui na ecologia pelo trabalho dele em estatística e não pelas posições, né, morais, né, que adotavam naquela época. Então vamos lembrar ele pelo trabalho em estatística principalmente. Tá? Outros exemplos, né, o Gauss também já estava fazendo seus experimentos nesses anos 30 aí, né, mas o Gauss usava mais, né, um grupo de análise um pouco diferente, né, não na parte de desenho experimental, né, toda a manipulação de dados do Gauss era um pouco diferente, então o método que ele usava era principalmente curve fitting, né, de ajuste de curvas, né, ele tinha os dados de crescimento das populações dele, então ele usava esses ajustes de curva para tentar descrever, né, as propriedades matemáticas e a partir daí tirar conclusões sobre os padrões de crescimento das populações, né, dos protozoários que ele estava usando lá nos experimentos. Tá? Mas também já reforça essa ideia de que essas análises já começavam a ficar muito frequentes. Então tem uma série de outros exemplos aí, né? O Ashby já é um artigo intitulado, né, Statistical Ecology, né? Então, para 1936, enfim, outros exemplos aí que mostram a presença maior dos métodos estatísticos em ecologia, tá? Distribuição de frequências, né, essa ideia da aplicação da lei de Rouquier, né, que olha para as distribuições de frequências, né, de abundâncias de populações. Tá? Então, de fato, isso entra com tudo aí na ecologia, a partir dos anos 30, principalmente, que é quando se assimila, né, o trabalho do Fischer, e isso começa a penetrar, né, a entrar aí dentro da ecologia pouco a pouco. Tá? Ok, qual era o contexto, né, epistemológico desse momento? A gente viu que anos 20 e 30, né, estava no auge aí do positivismo lógico, né, do ciclo de Viena, etc. E uma pessoa que estava participando desse movimento e que, né, acompanhava, né, esse movimento no início de sua carreira, e que veio a criticar, né, veio a trabalhar, desenvolver toda a sua teoria filosófica como uma crítica ao positivismo lógico, é esse cara que terminou sendo um dos nomes da filosofia, né, do século XX mais importantes para a filosofia da ciência, né, que a gente conhece muito, que é o Karl Popper. Tá? Em 1934 ele publica a primeira edição do livro que veio a se traduzir com a lógica da pesquisa científica, que basicamente, né, ele fazia essa crítica aos positivistas, né, e o Popper ele está justamente nesse momento, né, da ciência em que aparecem os trabalhos do Fischer, as análises estatísticas, testando hipóteses, né, formulando hipóteses. Então, eu falei que os filósofos têm essa posição, né, de olhar para o que está acontecendo na ciência e fazer essa descrição, né, essa síntese do que está acontecendo. No caso do Popper, é um dos exemplos que ele tenta fazer essa percepção do que está acontecendo na ciência, mas também tenta propor como a ciência deveria funcionar. Né? Então ele é mais um discurso normativo, né, que a gente chama. Então, tentar normatizar, para dizer como é que deve funcionar a ciência. Então ele aproveita esse momento dessa ascensão desses métodos estatísticos e surgimento das hipóteses e tenta desenhar, né, redesenhar aí
a maneira, né, como a ciência deveria ser feita nesse contexto aí. Então, um dos focos principais do Popper era essa delimitação aí, né, entre ciência e não ciência. Ele dizia que o positivismo lógico não podia ser defendido, né, como uma teoria filosófica da ciência, porque para ser uma teoria científica, a teoria científica tem que ser testável, tem que ter a possibilidade de ser falseável, né? Então, essa ideia de falsificabilidade, né, que a gente lembra aí do trabalho do Popper, né, vem daí, né, da ideia de testar, né, você formular uma explicação independente da observação. Tá? Lembre que no positivismo lógico, né, no empirismo, antes disso, a ideia é que a observação, os sentidos orientavam o nosso conhecimento, né, e, portanto, o desenvolvimento da teoria. O que Popper diz é o seguinte, né, isso é errado. O que a gente tem que fazer é elaborar uma explicação baseada em lógica, independente dos dados, e depois usa os dados coletados de maneira totalmente livre de intenção, de viés, compara esses dados, contrasta esses dados com nossa teoria e vê o quanto essa teoria funciona, o quanto ela explica bem essa realidade. Se ela explica bem, então ela é útil, ela é válida, então ela permanece. No momento em que aparecem problemas que essa teoria falha em explicar aqueles fenômenos, então a gente precisa substituir essa teoria, porque ela não está funcionando muito bem. Tá? Então essa é a ideia que propõe o Popper, que é o que a gente conhece como método hipotético dedutivo. Em vez de a gente se basear nas observações para elaborar teorias, a gente elabora teorias independentes das observações, para isso não influenciar nossas observações, inclusive, e com os dados que a gente coleta de maneira mais isenta possível, tá? A gente testa a teoria. E isso, de fato, é uma prática que a gente usa, né, até hoje, largamente em ecologia, né? A grande maioria dos trabalhos de ecologia que a gente vê hoje seguem essa doutrina, né, do método hipotético dedutivo. Certo? E isso vem desse momento aí, né, do crescimento das análises estatísticas e da percepção do Popper de toda essa dinâmica que estava acontecendo, tá? E isso vai, né, criar essa liga aí, né, do pensamento científico que vai nortear aí muito do que foi feito no século XX. Por isso que ele foi tão importante. Tá? E como é que estavam esses testes de hipóteses nesse método hipotético dedutivo na ecologia? Novamente, né, ele vai sendo incorporado pouco a pouco e vai se desenvolvendo. Tá? Esse é um exemplo também, é a primeira vez que eu falo de uma mulher, né, aqui na ecologia, ela não foi a primeira, lógico, mas é um exemplo interessante, porque esse trabalho, nos anos 40, ele já tem um formato muito parecido do que a gente faz hoje. Né? A gente apresenta a ideia, a gente apresenta matéria e métodos, com descrição da área de estudo, com descrição das hipóteses, como você vai analisar essas hipóteses, com os resultados de discussão. Então esse formato começa a aparecer aí. Nos anos 30, no início dos anos 40, isso vai ficando cada vez mais frequente. Tá? Então isso vai sendo assimilado aí, né, dentro da ecologia, e esse método vai ficando forte dentro da área. Tá? Então, vamos novamente voltar para a filosofia um pouco, para pensar de um ângulo diferente tudo isso. Ao longo do século XX, vários filósofos, né, foram muito relevantes, né, muito debatidos. Né? Um deles é o Popper, que a gente acabou de falar, e depois do Popper, um dos que é mais discutido dentro de filosofia da ciência, é esse cara que se chama Thomas Kuhn, que é um físico. O Kuhn publica esse livro no ano de 1962, tá? Então a gente não está dando um salto temporal, a gente só está enxergando, né, esse momento da ecologia dos anos 30 e 40 a partir do ponto de vista do Kuhn. Então esse livro é a Estrutura das Revoluções Científicas, que é muito diferente das obras de filosofia até então, que ele, em vez de tentar dizer como é que deveria ser feito, como os positivistas, né, os empiristas, dizem, não, você tem que observar para aprender. E o Popper diz, não, você tem que aprender, pensar, desenvolver teorias de maneira criativa e lógicas, e depois você vai observar.
O Kuhn faz diferente. Ele tenta simplesmente, em vez de dizer como deveria ser, ele tenta responder a pergunta de como tem sido, como é que tem funcionado, como é que as pessoas se organizam, né? Como é que funciona, como é que é o progresso do conhecimento e como é que a comunidade científica se organiza. Tá? Então, o Kuhn propõe a tese de que, em determinado momento histórico, uma área do conhecimento ela funciona dentro de um conjunto de métodos e regras e problemas centrais e que ninguém pensa muito, né, sobre isso. As pessoas estão simplesmente trabalhando dentro daquela ideia central e as coisas estão acontecendo, as perguntas estão sendo resolvidas. Essa maneira de enxergar o mundo, né, dentro do campo científico, de resolver problemas e etc., ele chamou de paradigma. Então toda a ciência trabalha, funciona dentro de um paradigma. Tá? Eventualmente esse paradigma encontra dificuldades para responder algumas perguntas e em algum momento aparecem soluções inovadoras e que vão substituindo, né, vão transformando a maneira de pensamento daquela área e aquele paradigma começa a entrar numa crise e ele é substituído em algum momento, né, por outro paradigma. Esse momento de ruptura entre um paradigma e outro, como chamou de revolução científica. Né? E aí vocês entendem aí o título do livro dele. Então, a gente passa por esse processo de viver dentro de um paradigma, trabalhar dentro de um paradigma científico, uma crise, uma revolução e a substituição por um novo paradigma. Se a gente tentar acomodar essa tese do Kuhn para a ecologia, tá? Talvez o que a gente possa definir como tendo sido a principal revolução aí dentro da ecologia tenha sido essa revolução estatística de Fischer. Mas essa revolução estatística aí, ou esses trabalhos do Fischer, não foram dentro da ecologia. Não é verdade. Então, é uma revolução que vai acontecer e vai ser importante, né? Ela vai contaminar, né? E culminar na modificação de várias áreas, né? Dentro da genética, dentro da evolução, dentro da biologia, né? Em geral. Então, genética, evolução e outras áreas, dentro das áreas agronômicas, dentro da saúde, pesquisa em saúde, mas também na ecologia. Então, foi uma evolução que foi fora, mas terminou, né, sendo importante aí para transformar a ecologia também. Tá? Então, se a gente tentar, tá, acomodar essa tese aí para a ecologia, talvez o único momento que a gente possa de fato enxergar como uma revolução, né, que tem transformado a ecologia, provavelmente foi logo lá no início aí, nessa mudança de paradigma aí, do método descritivo, tá, para um método quantitativo da ecologia. Tá? Isso talvez tenha sido a maior revolução. Eu falei para vocês em um outro vídeo que os historiadores comentam sobre o efeito que o ambiente em que os pesquisadores viviam termina influenciando as escolas de pensamento. Então, os historiadores chamam isso de genius loci, ou seja, o efeito do local sobre o pensamento, né, sobre as ideias dos pesquisadores. Se a gente pensar de uma maneira diferente do efeito das áreas de atuação dos filósofos, né, as áreas de origem desses filósofos, quando não são, né, lógico, da própria filosofia, mas tem de outras áreas, como é o caso do Kuhn, que vem da física. Se a gente pensa a origem deles nessa visão de mundo, talvez explique, né, as diferenças entre essas teses, essas abordagens do Kuhn e do Lakatos, por exemplo. A gente vai revisar já já. Então, o Kuhn era da física, e na física, a história da física, ela de fato parece que transcorre com esse aparecimento, né, de revoluções, de mudanças muito bruscas, de rupturas, descontinuidades muito fortes dentro da ciência, dentro da física, como a física newtoniana, né, a introdução do cálculo, né, aquilo foi revolucionário, né, enfim, comparado com as observações anteriores, por exemplo, de Galileu. Em seguida, no início do século XX, né, tem a física quântica, né,
a ideia de relatividade de Einstein. Então isso de fato é revolucionário, se muda a visão, né, do universo, de como o mundo funciona, como o universo funciona, como as leis da física funcionam. Então isso é revolucionário. Então a física de fato passa, né, por esse processo de mudanças bruscas, né, repentinas. Já na tese lá do Lakatos, que fala que era um crítico do Kuhn, ele fala, não, a ciência não funciona dessa maneira, de revolução, de paradigma. As pessoas não ficam trabalhando, né, cegamente dentro de um paradigma sem pensar no que está acontecendo. O que acontece, na verdade, na visão dele, é que a comunidade científica se organizava em torno de programas de pesquisa que eram maneiras de enxergar, maneiras de tratar um problema diferentes, né? Então, ele tem um problema central, ou alguns problemas críticos da área, e tinham programas de pesquisa que tentavam atacar aquele problema de maneira diferente. E o Lakatos é matemático. De fato, na matemática é mais ou menos assim que funciona. Assim, tem um pessoal da álgebra, tem um pessoal da geometria, que trabalham com problemas semelhantes, mas de formas diferentes. Tá? Então, dentro da matemática, talvez de fato essa organização seja mais próxima com o que o Lakatos enxerga. Então, o que eu estou falando aqui, na verdade, é uma reflexão minha mesmo sobre essa aplicação dessas teses, né, filosóficas aí da ciência para a ecologia, que talvez elas não se apliquem muito, porque elas decorrem de pessoas que não são da ecologia, né, não se desenvolveram dentro da ecologia. Então, qualquer tentativa de acomodar essas ideias dentro da ecologia é uma tentativa, né, um pouco, essa acomodação, né, esse encaixe aí é um pouco imperfeito, porque, enfim, as pessoas vêm de outras áreas, essas outras áreas desenvolveram de maneira diferente da ecologia. Certo? Uma interpretação, né, possível, né, para essa dicotomia aí, essas divergências, né, de visão de mundo do Kuhn e do Lakatos, do paradigma e programas de pesquisa, que eu conheço, né, que foi proposta pelo meu orientador, né, professor, amigo, professor José Alexandre, né, Diniz Filho, da Federal de Goiás, que ele enxerga isso como um alinhamento, né, como possibilidades de organização da comunidade científica, mas que não são independentes, não são mutuamente exclusivos. Né? Não é uma ou outra. A gente pode pensar que a ideia do Kuhn pode se aplicar, né, para a ecologia, para qualquer ciência, na verdade, como uma visão em escala, né, maior. Então, de uma escala maior, você pode pensar que uma ciência está dentro de um paradigma, porque eles estão pensando em questões associadas, tal, mas dentro desse paradigma você pode ter maneiras de tratar seus problemas diferentes. Então você pode ter programas, inclusive mais de um programa, eu coloquei 2 balões aí para programas, que podem coexistir dentro do mesmo paradigma. Então você pode conviver, né, com o mundo dos paradigmas de Kuhn e o mundo com programas de Lakatos. E ainda tem uma outra bolinha aí mais escura dentro do programa, que seria um outro nível um pouco mais fino, né? Que seria uma ideia de tradições de pesquisa que vai ser proposta depois por outro filósofo chamado Larry Laudan. Então, o Alex faz essa interpretação, né, de que, na verdade, todas essas ideias não são mutuamente exclusivas. Elas podem, né, conviver desde que, enfim, a gente pense que elas estão representando aí escalas, né, diferentes dentro da organização da comunidade científica dentro de uma área. E é interessante, né? Eu acho que é isso. Além disso, eu acho que tem esse viés, né, ou esse efeito da formação desses filósofos, né, da física, da matemática, que essas visões vão coincidir mais com essas áreas. E quando a gente pensa na ecologia, na verdade, o que a gente faz é tentar acomodar, né, fazer essa interpretação, acomodar essas visões, aí, essas teses, né, filosóficas para a ecologia, mas pode ser que isso não seja tão bem encaixado. Talvez a gente precisa, né, de um desenvolvimento de filosofia dentro, né, emergindo dentro da filosofia da ecologia, para poder propor uma doutrina, né, diferente aí, filosófica da ecologia. Né? Imagino que essas coisas estão sendo desenvolvidas, e na verdade estão. Né? Tem várias pessoas pensando em filosofia dentro da ecologia, de vários pontos de vista. Tá? Bom, então, fazendo uma síntese, então, tentando aplicar essa visão, né, hierárquica
das teses filosóficas para a ecologia, como é que ficaria organizado, né, nesse momento aí, até os anos 40, tá, dentro da ecologia. Então, se a gente pensar que existe um paradigma da ecologia trabalhando, né, pensando na tese do Kuhn, então esse grande paradigma, o que motiva, né, a ciência e a ecologia, é entender as interações ecológicas entre espécies, das espécies com o ambiente. Então, isso é a grande questão da ecologia e isso é o principal paradigma da ecologia. E dentro desse paradigma tem programas de pesquisa diferentes. Né? Tem o pessoal que vem na ecologia vegetal, o pessoal da ecologia animal, que foi, né, na esteira da ecologia vegetal, o pessoal da ecologia de populações, né, que veio com uma abordagem totalmente diferente. Então, esses programas coexistem nesse momento, tá? Com alguma, né, troca entre eles, alguma colaboração entre eles. Tá? Ok. Desse programa em ecologia vegetal se desenvolve, a partir do Tansley, a ideia de ecossistema. Tá? Nesses anos 40, o que vai acontecer é que esse conceito de ecossistema no Tansley ele vai ser transformado, né? ele vai ser ampliado, né, de maneira bastante importante, tá? Principalmente pelo trabalho desse jovem, né, ecólogo, né, o Raymond Lindemann. O Lindemann ele faleceu muito jovem, aos 27 anos, né, por conta de uma hepatite bem grave que ele tinha. E o que o Lindemann fez? Né? Ele, durante a tese de doutorado dele, ele pegou aquele conceito do ecossistema do Tansley e incorporou aquela ideia, né? tentou descrever o funcionamento do ecossistema em todos os seus compartimentos. O Lindemann trabalhou com ecossistemas aquáticos, então ele tentou quantificar em cada compartimento do ecossistema e entre esses compartimentos o fluxo de energia que estava passando, mas usando uma medida, uma unidade de energia da física, a caloria. Então ele conseguiu quantificar em vários níveis tróficos, tá? E o fluxo de nível para cada nível trófico, a energia em unidade de calorias. Então, esse movimento ele aproxima muito a ecologia da física, ou seja, você começa a usar, né, unidades de medida comuns na física e você começa a transformar a ecologia do ecossistema com uma visão, né, mecânica, né, mecanística, né, muito mais refinada e muito mais alinhada às outras ciências, como a química e a física. Tá? Então isso consegue dar uma descrição mais integrada do ecossistema, tá? Ele consegue explicar e definir bem cada passagem de fluxo de energia, e isso de fato eleva bastante o nível, né, de descrição dos ecossistemas em relação ao conceito original lá do Tansley. Tá? O interessante é que o Lindemann só conseguiu fazer isso depois que ele saiu do doutorado, terminou o doutorado dele, e ele foi fazer um pós-doutorado, né, com um cara que a gente vai ver daqui a pouco, chama George Hutchinson. Tá? George Evelyn Hutchinson. Hutchinson foi o supervisor do pós-doutorado do Lindemann e, inclusive, participou diretamente na publicação desse trabalho do Lindemann, que o Lindemann nem conseguiu ver publicado, porque ele morreu antes, né, da publicação do trabalho dele. Mas a história é que o Lindemann tinha trabalhado no doutorado e quando ele chega no pós-doutorado ele vai submeter esse trabalho e ele foi rejeitado. Então ele já estava lá com o Hutchinson escreveu uma resposta, né, para a Ecology, acho que foi a revista que publicou, né, o trabalho, escreveu a carta de resposta para o editor, para os revisores, e foi bastante incisivo, falou, bastante duro, falou, se vocês não aceitarem esse trabalho, se vocês quiserem que a ecologia de fato se desenvolva e se aproxime de outras ciências e vá na direção, né, de ciências já estabelecidas como a física, vocês precisam considerar esse artigo. Tá? E aí deu uma dura lá nos revisores, no editor, que terminaram aceitando o artigo e estabeleceu aí uma base
para a ecologia de ecossistemas, que veio a se tornar talvez uma das correntes, né, um dos programas de pesquisa de ecologia mais dominantes, mais importantes. Tá? Então, começa, né, aí uma das seria uma das primeiras participações decisivas desse cara na ecologia no século XX, George Evelyn Hutchinson. Ele era um inglês, né, que tinha ido bastante jovem para Yale, nos Estados Unidos. Ele assumiu um posto lá de professor como lecturer, né, para aula. Ele não tinha doutorado na época, ele não fez doutorado, mas ele foi contratado e depois ele foi, né, assumindo várias outras posições, até professor emérito lá em Yale, né, onde ele se aposentou em 1990, então de 1925 até 1990, ele esteve lá em Yale, ou seja, foram 65 anos de serviço aí para a ecologia. Tá? O Hutchinson ele tinha uma formação em zoologia, mas ele tinha uma base muito forte, muito sólida em matemática, em física, em química. O pai dele trabalhava com cristalografia, mineralogia, essas coisas. E ele conhecia bem de física e química. E ele conta, né, enfim, vários textos, né, que ele deixou, né, várias correspondências, etc. Ele já faleceu nos anos 90, então já estava num período, né, próximo do nosso, então muita gente, né, conviveu com ele e etc. E ele comenta que trabalhos que influenciaram muito ele foram os trabalhos de Elton, né, de Lotka Volterra e de Gauss, né, dessa ecologia quantitativa aí, que estava aparecendo, de ecologia animal. Então ele tinha essa formação, né, bastante ampla de ecologia, né? A ecologia já tinha, né, surgido ali, já tinha nascido, já tinha começado a formar um monte de gente, então ele tinha essa visão ampla de várias vertentes, né, de vários programas de ecologia. Então isso, né, foi sedimentando aí na cabeça do Hutchinson, na carreira dele, e ele termina fazendo, né, um papel de influenciar muito, né, várias áreas. Tá? Só para a gente lembrar de algumas ideias fundamentais do Hutchinson, né, a ideia do conceito, né, moderno de nicho ecológico, que a gente, né, usa até hoje como um hipervolume n-dimensional, foi proposto pelo Hutchinson em 1957. Ele pega o conceito do Grinnell, né, que estava basicamente descrevendo as condições ambientais das espécies, o conceito do Elton, que estava falando de papel ecológico das espécies, e ele unifica isso e faz uma descrição, né, de um plano cartesiano, né, do que seria um nicho. Né? Então, é uma descrição matemática, ainda que simplificada, do nicho. Tá? Um dos primeiros trabalhos, um dos trabalhos mais clássicos sobre a origem da diversidade biológica, um trabalho clássico sobre titulado homenagem, né, a Santa Rosália, ou por que há tantas espécies. Né? Então, é um trabalho de fato que vai propor uma discussão bastante profunda, né, sobre a origem da diversidade, e essa ideia vai impregnar a ecologia bastante na parte dele. Certo? Ele participa, principalmente a partir da formação, né, um dos papéis mais importantes do Hutchinson tem sido a quantidade de pessoas que ele formou na ecologia e que fizeram contribuições muito importantes na ecologia. Certo? Então, entre essas contribuições inclui, por exemplo, sub-áreas da ecologia, como a paleoecologia, a radioecologia, né, de usar elementos radioativos para acompanhar, né, enfim, o fluxo desses elementos ao longo do ecossistema. Então, essas são algumas das poucas contribuições do Hutchinson dentro da ecologia. De fato, o Hutchinson é considerado o pai da ecologia moderna. Tá? Essa é uma árvore genealógica, né, dos descendentes intelectuais do Hutchinson, né, que foi feita pelo Edmondson em 1971, e aí tem, enfim, vários nomes, né, importantes, né, da ecologia no século XX, a partir de meados do século XX. Tá? Enfim, não dá para falar cada um deles, mas tem várias pessoas aí que foram super importantes. Tá? Então, só para a gente pensar o que acontece, né, aí com a influência do Hutchinson na ecologia, o que aconteceu foi, como ele absorveu muitas ideias de várias escolas diferentes, então ele foi um divisor de água, porque várias dessas ideias passaram pela cabeça dele e
saíram através dele ou de seus discípulos, né, de uma maneira nova, de uma maneira transformada. Tá? Por exemplo, o Hutchinson, ele conheceu as ideias de biogeoquímica que estavam sendo desenvolvidas basicamente na Rússia, traz essas ideias para a ecologia, tá? E para a ecologia de ecossistemas, e essa ideia de ciclo biogeoquímico, de ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, né? O próprio ciclo da água, tudo isso está muito integrado na teoria de ecossistemas. Tá? E quem estava trabalhando isso não estava trabalhando com ecologia, com os conceitos centrais de ecologia, estava trabalhando com essa parte de biogeoquímica mesmo, de como esses elementos estavam passando aí pelos componentes dos ecossistemas, mas sem muita ligação com as teorias que estavam nascendo em ecologia. Então ele aproximou isso da ecologia, ele se interessou por um assunto chamado cibernética, que tem a ver com como sistemas funcionam, né, e se autorregulam, etc. Então todas essas ideias foram, né, combinadas aí no grupo do Hutchinson, né, e dando, né, moldando, né, o que viria a ser, que a gente pode chamar tranquilamente de um programa em ecologia de ecossistemas. Então, aqueles programas antigos que tinham antes do Hutchinson, ecologia vegetal, ecologia animal e ecologia de populações, na verdade eles entram, né, na cabeça dele e com a participação dos alunos dele, né, dos discípulos dele, e isso é totalmente transformado, e a partir da obra do Hutchinson, do papel do Hutchinson na ecologia, a gente pode enxergar uma mudança desses programas originais aí, iniciais da ecologia, nos dois programas dominantes da ciência ecológica, que seria esse programa em ecologia de ecossistemas, que envolve todas essas áreas, né, biogeoquímica, cibernética, ecossistemas. Na verdade, a gente pode pensar até num programa de ecologia de sistemas em ecologia, que teoria de sistemas em ecologia, teoria de sistemas envolve outras áreas do conhecimento, né, e a ecologia de ecossistemas está integrada também nessas outras áreas a partir desses conceitos. E outro programa que vai surgir daí vem justamente da integração daquela ecologia de populações mais quantitativa do Volterra, do Gauss, com a história natural, com a ecologia de comunidades. Então ele aproxima, né, eles aproximam essas ideias, e aquela ecologia de populações, aquela ecologia de comunidades, de animais principalmente, a ecologia e a história natural, elas vão se transformar no que a gente pode chamar no programa de pesquisa em ecologia dos organismos. Tá? E aí a gente vai ver também que vai ter um personagem importante nessa história aí também. Certo? Então, esse foi o grande papel do Hutchinson, de pegar aquelas áreas, né, originais que estavam aparecendo no início da ecologia e sintetizar essas ideias em duas correntes de pensamento dominantes da ecologia. Infelizmente, essas duas correntes não foi unificada aí, não foi integrada muito fortemente, apesar dos links, né, que existem entre os organismos que estão participando dos processos ecossistêmicos, e esses organismos têm uma origem evolutiva, são espécies que pertencem a linhagens próprias, têm uma dinâmica populacional própria. Então, a gente sabe que isso, de alguma maneira, está conectado, mas desde aí essas ideias foram mais ou menos desenvolvidas de forma independente, e até hoje, de fato, a gente não tem uma unificação na ecologia dessas ideias todas. Tá? Então, ele fez essa transformação dos programas anteriores para os novos, mais ou menos permanece até hoje. Ele vai chegar lá no momento. Tá? Então, seria esse a reorganização aí dos programas de pesquisa em ecologia a partir do Hutchinson. Então, ecologia de ecossistemas e ecologia dos organismos. Essa ecologia dos organismos a gente pode pensar também como um programa de pesquisa em biodiversidade, tá? Que vai se desenvolver de fato de maneira um pouco independente do programa de pesquisa em ecossistemas, ou ecologia de sistemas. Tá? Nessa ecologia de ecossistemas, uma dupla, né, de irmãos aí que vai exercer um papel fundamental são os irmãos
Howard Odum e Eugene Odum, os irmãos Odum, muito famosos dentro da ecologia. O que eles fizeram foi pegar aquele conceito novo do Lindemann, de ecologia, do ecossistema como o funcionamento dele em função de transferência de energia e com a descrição quantitativa das calorias, etc. Introduz também aquela ideia do Hutchinson da biogeoquímica, da cibernética, e ainda introduzem dentro dessa história toda a ideia, alguns princípios, né, algumas leis da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica, a ideia de entropia, né, nos ecossistemas. Então, e eles publicam lá nos anos 50, né, esse livro que é um clássico de ecologia até hoje, né, no ensino de ecologia, o Fundamentals of Ecology. Acho que teve outras edições, né, mais na frente, mas a primeira edição foi de 1953. A tese do Howard, né, foi sobre biogeoquímica, né, do estrônio, tem embaixo das fotos dele. E o que acontece é que no momento em que ele faz essa integração com ecossistema, com biogeoquímica, com cibernética, com termodinâmica, conecta esses conceitos, né, dentro de um framework, dentro de uma ideia uniforme, unificada, é que eles conseguem de fato unificar a teoria de ecossistemas. A teoria de ecossistemas e esse programa de pesquisa em ecossistemas, em sistemas, né, em ecologia, ele, de fato, ele se desenvolve de uma maneira uniforme, unitária, né, unificada, né, que é uma coisa que mais ou menos não vai acontecer tanto com o outro programa de pesquisa em biodiversidade ou ecologia dos organismos. Tá? Então esse foi o grande feito dos irmãos Odum, de trazer, juntar tudo isso e introduzir a ideia da termodinâmica no conceito de ecossistemas. No outro programa de pesquisa de ecologia dos organismos, como eu falei, programa de pesquisa em biodiversidade, um nome que vai ser importante, que também foi um discípulo do Hutchinson, como o Howard Odum, tá? O Eugene Odum não, o Eugene trabalhava com outras coisas, como fisiologia de aves e tal, mas enfim, participou, foi importante nesse momento também. Mas desse outro lado aí da ecologia dos organismos, o nome que vai ser importante vai ser o Robert McCarthy, que também morreu muito jovem, né, aos 42 anos. E ele vem dessa outra vertente aí de trabalhar com populações, com comunidades, interações, tá? E o MacArthur ele tem um papel importante que é aproximar essas ideias da ecologia da biologia evolutiva, ou seja, ele passa a incorporar essa ideia de que esses organismos estão, né, conectados por relações evolutivas e a biogeografia. Então esse casamento entre ecologia de populações, ecologia de comunidades, biologia evolutiva e biogeografia é fundamental para transformar aqueles conceitos, né? Aquela história natural, aquela ecologia animal e a ecologia de comunidade, ecologia de populações, num programa de pesquisa mais integrado, que a gente pode pensar, a gente pode chamar de ecologia, programa de pesquisa em biodiversidade, ou ecologia organismo. Tá? Então, só alguns exemplos das contribuições do MacArthur, né, a ideia de similaridade limitante, que é justamente a integração da ecologia de populações, trabalhando com dinâmicas populacionais de espécies que interagem e como umas interferem nas outras, e como isso afeta a estrutura das comunidades. Tá? A ideia de seleção R, seleção K, também vem que faz essa ligação entre biologia evolutiva e ecologia de populações. A teoria de equilíbrio de biogeografia de ilhas, né, que unifica ou integra, pelo menos, todas essas ideias: ecologia de populações, a dinâmica das populações, comunidades, biogeografia, biologia evolutiva, tudo isso está sintetizado, né, de maneira muito bem feita na teoria do equilíbrio de biogeografia de ilhas. O MacArthur tinha uma formação também matemática muito boa e conseguiu fazer essa integração bastante forte dessas ideias dentro da ecologia. Tá? Então, lá eu falei
no irmão Rodum, eu falei que a incorporação termodinâmica, junto com as outras ideias lá da cibernética e da biogeoquímica com o ecossistema, unificam a teoria de ecossistemas e esse programa de pesquisa em ecologia de ecossistemas. Aqui, a gente não consegue ver claramente uma unificação desses conceitos. E tem uma integração. O MacArthur consegue integrar, tá, essas ideias, mas essas ideias ainda, essa conexão entre elas ainda não está muito bem clara na comunidade científica até hoje, na verdade. Tá? Então, o que a gente tem é uma integração aí dessas ideias, né? E aí tem grupos de pesquisa que trabalham em aspectos um pouco diferentes disso, às vezes usam ideias parecidas com nomes diferentes, então isso ainda está um pouco em processo, tá? Dentro desse programa de pesquisa ecologia dos organismos. Por isso que eu não chamei de unificação, mas talvez seja uma integração, que é como algumas pessoas, né, que enfim, refletem sobre esse papel do MacArthur terminam atribuindo. Tá? Um outro nome que eu incluí aqui, que trabalhou com o MacArthur na elaboração da teoria do geografia de ilhas, foi o Edward Wilson, que, como eu gravo, está vivo, né, dando importantes contribuições, inclusive e principalmente na divulgação científica, a divulgação desse programa em biodiversidade. Tá? O Wilson, ele pela primeira vez usa o conceito de biodiversidade. Tá? O termo biodiversidade aparece um pouco antes do trabalho do Wilson, mas como um acrônimo, né, que liga bio mais diversity, né, com D maiúsculo, biodiversity. Mas era mais um acrônimo. O Wilson usa isso como um conceito. E aí, né, vai ter um papel importante, né, principalmente através da divulgação científica que ele fez, de disseminar essa ideia de biodiversidade e isso participar, né, de inclusive debates, né, internacionais e conferências, né, sobre biodiversidade, etc. E aí, né, de fato, a gente tem um amadurecimento desse programa de pesquisa em biodiversidade, né, a partir dessa ideia. Então, a gente pensa em biodiversidade em vários níveis, né, desde o nível de população, genético, diversidade taxonômica, diversidade filogenética, diversidade funcional, toda essa ideia que esses conceitos, né, que a gente usa em biodiversidade hoje, vem, na verdade, dessa integração aí do MacArthur, né, da biogeografia com a ecologia de populações, com a ecologia de comunidades. Tá? Então ele foi protagonista nessa integração aí. Beleza? Bom, ok. O que é que acontece, né, com a ecologia nesse pós-guerra? A gente está falando aí do desenvolvimento desses programas de pesquisa, e isso avança aí em direção aos anos 60. Mas outras coisas estavam acontecendo aí na ecologia depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? E duas palavras que vão representar uma mudança importante da ecologia são Hiroshima e Nagasaki. Tá? O lançamento das bombas atômicas, né, bombas nucleares lá em Hiroshima e Nagasaki, vai provocar, além do efeito devastador das bombas de saúde e humanitário, né, ele vai afetar diretamente a ecologia. Como? O efeito desse evento na ecologia, o pessoal começa a se perguntar quais seriam as consequências, né, da emissão daquela radiação lá sobre as outras espécies, sobre ecossistemas. A ecologia do ecossistema já estava forte, né, fortalecida nesse momento, já tinha uns conceitos muito fortes. Então, o pessoal começa a se perguntar. Os trabalhos nessa época eram muito controlados, né, pelos aliados lá, pelos governos, sobre o que é que podia ser, né, comentado sobre essas consequências. Mas, a cargo, né, na esteira dessas perguntas sobre o efeito da radiação,
O que acontece no pós-guerra é uma aceleração, né, da industrialização, aceleração do impacto, né, sobre os ecossistemas, a intensificação agrícola, aceleração da indústria. Então, tudo isso começa a levantar a questão de quais seriam os impactos, né, dessa mudança de vida da sociedade nos ambientes naturais. Então, várias áreas começam a aparecer, como a própria radioecologia, né, que vai se envolver nesse contexto das radiações, a agroecologia, manejo de espécies, né, desde o ponto de vista ecossistêmico e da dinâmica populacional, né, incorporando a ideia de dinâmica populacional, a ideia de manejar espécies já bem antiga, né, mas nesse contexto novo, isso passa a ser uma preocupação maior em relação às espécies. Tá? Um outro aspecto importante vai ser do uso de agrotóxicos, né, de pesticidas, né, ou de biocidas, de controle de espécies, né, em paisagens agrícolas. Né. E uma outra coisa que vai surgir aí é que essa ideia da ecologia como sendo uma noção que dá uma visão sistêmica, integrada, né, do mundo, dos ecossistemas, dos organismos, a dependência, a ligação que todos os organismos têm entre si. Isso vai também suscitar o desenvolvimento de uma série de correntes enfim, correntes de pensamento que saem um pouco da ecologia, né, entram num campo mais espiritual, né, enfim, coisas mais esotéricas e com a ideia de Gaia, de ecologia profunda, tudo isso aí ganha um pouco de força, né, com essa ideia de ecossistema, de integração, de unidade, né, dos sistemas ecológicos. Tá? Isso é outra coisa também que vai aparecer, que de repente vai influenciar muito a visão, né, que as pessoas têm, né, a comunidade em geral tem sobre a ecologia. Tá? Isso vai ser importante para a gente. Tá? Então, nesse momento, a partir desses questionamentos, começa a aparecer talvez um terceiro programa em ecologia, além do programa de ecossistemas, programa da biodiversidade, aparece um programa ambientalista, tá? Que vem mais desses movimentos sociais que vão acontecendo, esse questionamento dos impactos ambientais de várias atividades humanas, né? Parecem, nessa época vão ocorrer derramamento de óleo, vai ocorrer incêndio em usinas, uma aceleração, né, da poluição. Então, tudo isso, né, desperta aí na sociedade uma preocupação maior com o ambiente e isso vai também motivar aí a formação de uma série de pesquisas nessa direção, e a gente pode pensar também aí no terceiro programa de pesquisa aí, que eu estou chamando aqui de ambientalista. E isso vai ser muito importante, muito forte, muito decisivo a partir da publicação desse livro chamado Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, em 1962, que é considerado então a mãe do ambientalismo. Ela vai chamar a atenção aí para o problema de poluição e uso de pesticidas, né, que passa a ser entendido como um biocida, né, ele não está matando pestes, não está matando seres vivos, né, isso está assim, se acumulando, impregnando outros níveis tróficos, e isso tem a consequência para a saúde humana e para todo o ecossistema. Então a noção muda, né, não é simplesmente um produto que eu estou usando para matar pragas agrícolas, é um produto que eu estou usando para, né, exterminar, né, vários seres vivos. Né? Então começa a mudar um pouco essa perspectiva ali, certo? É lógico que essa ideia do ambientalismo não vem daí, não nasceu aí, né? Ela tem uma influência um pouco mais antiga, né? Tem uma história própria. Talvez o nome importante seja o Henry Thoreau, né? Um poeta, né, americano, e escreveu várias obras sobre essa ideia da necessidade que as pessoas tinham, né? E ele vivia muito, né, próximo à natureza, passava muito tempo próximo à natureza, fazia essa crítica, né, à exploração da natureza pelas novas tecnologias, né, na época dele, no final do século XIX, né, a aceleração
a Revolução Industrial, né, início do período industrial. Então ele era muito crítico dessa ideia, né, considerado aí o avô do ambientalismo. Tá? Então, tem essa publicação do livro da Rachel Carson, é um momento de Beatles, Woodstock, era da contracultura, né, movimentos, né, estudantis nos Estados Unidos e na Europa, manifestações com várias, né, pautas políticas, ambientais, sociais. Então a pauta ambiental entra muito forte aí nesse momento, né, em relação principalmente ao uso de energia nuclear, aumento da poluição, crescimento populacional. Então tudo isso aí começa, né, a ferver na cabeça da sociedade, principalmente dos jovens, né, das universidades aí nos Estados Unidos e na Europa. Nessa época, aqui no Brasil a gente não teve esse movimento, que foi no início da década de 60, houve um golpe militar, e essas movimentações foram todas suprimidas, né? E eu fico imaginando como a gente poderia, né, ter desenvolvido nossa ciência em vários aspectos se essas discussões, né, tivessem existido no Brasil. Isso com certeza ia ter acelerado mais o crescimento da pesquisa científica no Brasil. Um outro trabalho foi publicado na década de 60, né, que suscitou muita discussão sobre isso, né, o The Population Bomb, do Paul Ehrlich, um biólogo. Ele simplesmente pegava esses modelos de crescimento populacional, né, aplicava, fazia umas extrapolações e mostrava que a população, né, poderia crescer a níveis muito descontrolados, e isso teria um impacto enorme sobre o planeta. Esse trabalho foi muito criticado, tal, mas esse era um momento também que, no pós-guerra, que a mídia já estava muito presente na vida das pessoas. As pessoas tinham TVs em casa, assistiam jornais, tinham revistas, tinham muito mais meios de comunicação, muitos jornais, né? Esse é um recorte aí do Michigan Daily, de 1969, sobre o livro do Paul Ehrlich, do Population Bomb, comentando, né, sobre o que poderia acontecer, né, com o crescimento da população. Tá? Então, veja bem, a ecologia vinha se desenvolvendo, né, no campo acadêmico, basicamente, com questões ambientais, né, com questões de interações de organismos, ecossistemas e biodiversidade, etc. Essas ideias, elas entram no imaginário da sociedade a partir desse momento aí do pós-guerra, com a intensificação das mídias, tá? E o que vai acontecer é que são essas ideias que vão estar associadas, vão ser associadas à ecologia. Qualquer pessoa que você pergunte ainda hoje, que não seja da área acadêmica, o que é ecologia, basicamente vai ser essa noção que elas vão ter de ecologia, né, como sendo nessa área que está os problemas ambientais, enfim, lixo, né, destinação do lixo, poluição. E essa é uma ideia que fica no imaginário da sociedade, né, da ecologia, que é muito limitada do que é ecologia, mas porque foram essas questões que foram, né, bastante divulgadas, né, na mídia nascente aí, nessa mídia mais massiva, né, e massa, né, que vai se desenvolver aí no pós-guerra. Tá? Outra coisa que vai acontecer nesse pós-guerra é em 1969, né, os astronautas da Apollo 8 tiram essa primeira foto da Terra de longe, né? E isso, né, causa na população, né, mundial um sentimento de que, de fato, né, a Terra é um planeta único, é o único lugar que tem vida que a gente conhece, é frágil, né, é um planeta sensível. Então essa noção vai determinar em grande medida como a ecologia vai ser vista, né, a partir desse momento aí, pela sociedade em geral, certo? Ainda nesse período, né, depois da Segunda Guerra Mundial, a partir dos anos 50, aí, os Estados Unidos entram, né, nessa guerra aí do Vietnã, que vai durar até 75, mas o período dos anos 60 é quando as coisas vão ser mais intensas. E
Um outro problema que também reforça, né, esse debate sobre a ecologia e sobre poluição e sobre o uso de produtos, né, vai ser quando, ah, quando os Estados Unidos começam a usar esses desfolhadores, né, como agente laranja, que eram substâncias que eles emitiam por aeronaves, né, para desfolhar a vegetação, para eles poderem identificar os soldados vietnamitas. Né. E começam a aparecer alguns textos publicados por pesquisadores do governo, tentando minimizar os efeitos desses esfoliadores. Vai perder as folhas, mas as árvores vão recuperar e o impacto no ecossistema vai ser baixo. E isso fica meio sendo trabalhado num ciclo muito fechado ali dos pesquisadores do governo, tentando cobertar a ideia. E depois, como apareceu alguns outros trabalhos, com resultados divergentes, falaram, isso não, isso tem um impacto muito grande sobre os organismos, várias espécies morrem, tem um nível de mutação genética que esses produtos causam, que é muito grave, e isso vai ter um impacto também na população humana, né, com várias deformações, né, várias crianças vão nascer com as deformidades por conta dessas substâncias. E aí, o que acontece aqui? Na hora que os pesquisadores vão usar alguns conceitos de ecologia de ecossistemas, do fluxo dessas substâncias nos sistemas e como isso afeta o ambiente, como isso tem consequências graves, e isso vai de encontro aos interesses, né, dos governos naquele momento da guerra, os interesses da guerra, né, os interesses econômicos, os interesses políticos, essa ciência que está tratando essas questões passa a ser vista como uma ciência subversiva. Então a ecologia passa a ser vista como uma ciência subversiva, que está contra, né, o governo, que está contra os interesses da população. E aí, nesse momento de mídia intensa, né, e lógico, controle de mídia, vários agentes do governo, a ideia que se prega da ecologia é isso, uma ciência subversiva, uma ciência que está contra o progresso, uma ciência que está contra o desenvolvimento agrícola, que está contra o desenvolvimento do país, e são os ecochatos, e são, né, xiitas. Então essa é uma ideia que vai nascer dessa propaganda aí antiecológica, porque, enfim, os pesquisadores estavam denunciando, né, alguns problemas decorrentes, né, desses pesticidas, né, na população humana e nos ecossistemas. E, lógico, todos os outros pontos, né, por exemplo, da poluição, das indústrias, da indústria petrolífera, enfim, tudo isso vai colocar, né, a ecologia como uma ciência aí, subversiva nesse sentido. Tá? Então, o que vai acontecer é que essas noções de ecologia chegam na sociedade a partir dessa via, né, da mídia, seja como uma ciência subversiva ou anti-progresso, ou pelos defensores, tá? E, enfim, a ecologia vem trabalhando suas questões aí, de ecologia de comunidades, ecologia de populações, ecologia de ecossistemas, né? Normalmente, mas ela chega nessa sociedade aí, pós-guerra, nesse contexto, e aí começam a aparecer nesses movimentos, né, ambientalistas. Então começa a ter uma situação totalmente diferente daquela que a ecologia tinha vivido antes, que era de interação entre a própria ciência e o ativismo. Essa interação é de mão dupla, porque tanto o ambientalismo ele se baseia, né, em conceitos de ecossistemas, interação, e fluxos, e cadeias tróficas, etc., para respaldar suas pautas, como também esse ativismo ele afeta, né, ou interfere a ciência, no sentido de que as pessoas que vão fazer ciências biológicas, ecologia, estudar essas questões, são pessoas que vêm, né, desse sentimento, né, ambientalista. Então, nesse contexto, o que acontece é que a ecologia ela assume
uma cara um pouco disforme, porque tinha uma ciência sendo desenvolvida que já era, de certa maneira, fragmentada por programas de pesquisa diferentes, surge uma nova visão de mundo disso aí, que interage com a ciência e, enfim, de uma certa maneira isso vai ser positivo para integrar várias coisas, que é o que vai acontecer nos anos 70, 80, várias linhas de pesquisa vão surgir novas a partir dessa interação entre as áreas da ecologia e o ativismo, né, o ambientalismo, biologia da conservação, por exemplo, outras áreas da ecologia, mas também, né, cria esse ambiente de problema de identidade, né, da ecologia perante a sociedade. Né? O que é ecologia, quais são seus focos, quais são seus interesses, quais são suas questões centrais, seus conceitos principais. Né? E tudo isso termina sendo, né, misturado aí, batido no liquidificador da história aí, e a gente está nesse momento até hoje. Tá? Um exemplo, né, super recente dessa via de mão dupla aí, que eu falei, né, é o contexto de mudanças climáticas que está acontecendo. Então tem uma tradição histórica antiga aí de estudar clima, né, e alguns trabalhos de mais de 100 anos atrás já se chamaram a atenção para o problema da poluição na atmosfera, os efeitos que isso poderia ter sobre o clima. Painéis, né, internacionais, né, intergovernamentais sobre mudanças climáticas, o IPCC, que elabora os modelos de previsão, né, de predição climática para o século XXI, né, para o final do século, e como a economia global pode interferir nisso. Então tem uma ciência aí que envolve climatologia, envolve ecologia de ecossistemas, envolve programa aí de biodiversidade no sentido de entender as consequências dessas mudanças climáticas para as espécies, tá? E ao mesmo tempo, né, em paralelo com esse desenvolvimento da ciência ecológica, ciências ambientais, ciências do clima, né, as ciências das mudanças globais, tem ao mesmo tempo, né, as manifestações, né, o caso aí emblemático aí que a gente conhece recente da Greta Thunberg, né, que tem sido extremamente importante nesse discurso, né, e chamado a atenção na população para o efeito que o clima, né, vai exercer sobre a sociedade, sobre o ambiente no futuro, e isso tem atraído muita gente, né, muitas manifestações, os jovens, etc. E esses jovens são os futuros cientistas, né, são esses jovens que vão tomar as rédeas das pesquisas no futuro, e isso é um exemplo do que eu estou falando dessa via de mão dupla aí, tá? Que, enfim, o futuro é incerto, a gente sabe como vai acontecer, mas o que aconteceu, mais ou menos, né, dentro da minha perspectiva e do que eu conheço de ecologia e consegui buscar dessa história toda, é mais ou menos isso aí. Certo? É isso. A gente termina, né, por hoje. Só um destaque aqui sobre o título do artigo, mas vocês conseguem ver muito bem aí. Tá? Esse vídeo termina aqui. Espero que vocês tenham gostado da história. Que tenham, se tiverem, né, perguntas, dúvidas, comentários, discordâncias, por favor, né, deixe seus comentários aí. Entre em contato com a gente, que vai ser muito bom. Vou ficar muito feliz de comentar sobre esses assuntos. Ok? Um abraço e até a próxima.